Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Dei e eu criei esse canal basicamente para falarmos de teorias. Eu sou ADM, fundadora junto com a minha irmã da página BTS VSN, e eu vou deixar as redes sociais para vocês da nossa página no Facebook e no Twitter. E eu costumava fazer vídeos de teoria no nosso canal, mas infelizmente a gente recebeu strike e acabamos perdendo o canal porque a gente estava postando Burn the Stage, né? E aí a gente perdeu por direitos autorais e eu perdi todos os meus vídeos de teorias. Mas muita gente que acompanha a página já acompanhava as teorias antes disso acontecer. Então, basicamente hoje eu vim explicar para vocês a minha teoria que foi confirmada pela Big Hit através do Webtoon, né? E explanar o Webtoon junto com as notas, porque uma coisa leva a outra e os MVs, eles deixam bem claro isso e tá ficando bem interessante. À medida em que o tempo vai passando, vai ficando melhor ainda. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a minha teoria foi criada por mim, de coisas que eu vim estudando nos MVs, que eu vim lendo nas notas, e eu desenvolvi a minha teoria, certo? Não tem nada 100% confirmado ainda, não é? Então, eu ainda estou trabalhando em cima de teorias e algumas confirmações apenas, mas nada assim 100%, até porque o próprio Namjoon já falou que existe mais de uma interpretação para a história. Então, se A pensa de uma forma, B pensa de outro, cada um pensa da sua forma. Se você concorda, ótimo. Se não concorda, ótimo também. Cada um tem seu jeito de ver as coisas, certo? Mas se você não concorda, por favor, respeita. Todo mundo precisa se respeitar. E eu percebi que nas redes sociais, depois que o Webtoon saiu, houve uma discussão muito grande sobre quem estava certo e quem estava errado. Não existe certo ou errado. Existe apenas a gente fazendo teorias. Apenas isso, né? Então não precisa fazer briga por causa disso. Minha teoria sempre girou em torno do fato de o Jin viajar no tempo, ele ser um viajante do tempo. Mas antes eu achava que ele viajava no tempo através do buraco de minhoca, porque a Big Hit já soltou essa palavra anteriormente. E porque em DNA, em Serendipity e no VCR do Mama, sempre tem aquela imagenzinha assim de um buraco no universo, né? Então, sempre deu a entender que ele viajava através do buraco de minhoca. Só que eu ainda não consigo confirmar se ele realmente viaja através do buraco de minhoca, já que no Webtoon ele meio que se quebra, não é? Ele apenas volta no tempo. Então, eu não consegui confirmar ainda essa informação. Porém, eu sempre falei que ele era um viajante do tempo. Sempre achei isso. E existem vários indícios disso e eu vou mostrar alguns deles para vocês hoje, tá? Bom, vamos começar pelo Webtoon. O Webtoon, gente, ele basicamente tá contando o início do momento em que o Jin começa a voltar no tempo. Algumas pessoas sempre me perguntam quando a gente começa a conversar de teoria: mas desde quando o BTS trabalha nesse conceito? Desde que o BTS debutou. A diferença é que a Big Hit só começou a soltar essas notas na era Forever Young, não é? Best Moment of Your Life. Foi nessa época que a Big Hit começou a soltar. Antes disso, eles não davam indícios de que eles estavam criando uma história. O que me leva a crer que provavelmente a Big Hit resolveu desenvolver essa história depois de ver que os MVs tinham uma certa ligação entre uns com os outros, né? Mas a historiazinha escrita nas notas vem sendo escrita desde No More Dream, quando eles eram na escola, adolescentes rebeldes, se rebelavam contra o sistema porque eles apanhavam na escola. Se eles dissessem um A, eles apanhavam e eram para detenção, e é o sistema opressor, e eles sempre cantaram músicas reclamando disso, não é? É um conceito do BTS. Então, sim, o BTS vem trabalhando esse conceito desde que debutou. Mas toda a teoria e todo o trabalho de informação veio sendo feito na época de Run e de I Need You, né? Foi que quando eles começaram mesmo assim a soltar notas, começaram a trabalhar essa parte da história, né? E nas notas a gente tem a história deles, dos meninos, desde quando eles eram crianças, né? Vários pontinhos diferentes do ano 10, do ano 20, do ano 18, do ano 19,
né? O que eu creio ser o ano, a idade deles, não é? A idade mais ou menos, a média de idade deles. Então, tipo assim, as notas vêm contando a história deles de pouquinho em pouquinho. O Jimin sofre de convulsão, o Hosuki foi abandonado pela mãe, o Yeongi perdeu a mãe no incêndio, o Jin, ele era obrigado a ser uma pessoa que ele não era pelo pai dele, o Jungkook apanhava do padrasto, dos filhos do padrasto, e a mãe dele simplesmente ignorava isso. O Namjoon era pobre, tinha que lutar para sobreviver, né? Então, tipo, e o Taehan apanhava do pai dele, né? Então, tipo assim, cada um deles, as notas vêm contando os dramas deles, até que eles viram amigos na escola, ficam presos na detenção, viram amigos, e aquele lugar de detenção vira, tipo assim, o refúgio deles, né? Vira, tipo, o lugar onde eles são felizes, onde eles têm amigos de verdade. E então, tipo, ali, a partir daquele momento, eles começaram a construir uma história. Só que, em um determinado dia, o Jin era obrigado a contar, a dedurar tudo pro diretor, porque o pai dele fez isso com ele. Obrigou ele a ser um dedo duro, né, um X9. E aí, um dia, para livrar a pele dele, ele conta pro professor sobre o esconderijo dos meninos, onde eles matavam a aula. Só que ele não sabia que o Yeongi e o Jungkook estavam dentro da sala, né? E aí, nesse dia, o professor entra, pega o Yeongi e o Jungkook na sala, e quando o professor vai bater no Jungkook, o Yeongi se mete e dá um soco no professor. Isso tá nas notas, certo? E nisso, o Yeongi é expulso da escola. O Taehan descobre que foi o Jin que entregou e eles brigam, e nisso eles se separam. O Jin é transferido de colégio, ele vai para os Estados Unidos. O Namjoon tem que ir embora por causa que eles são muito pobres, não conseguem viver em Seul, ele vai embora para o interior. O Jimin sofre uma convulsão e é internado no hospital, e o Hosuki tá com ele. Só que o Hosuki se sente intimidado pela mãe do Jimin e resolve se afastar, né? E aí o Taehan foge de casa e o Jungkook é o único que fica na escola. Quer dizer, nesse momento é quando o Jin destrói tudo, né? Quando o Jin dedura, acaba com tudo, né? Eles se separam. E o Webtoon começa exatamente 2 anos depois, quando o Jin volta para Seul, né? Quando eles já estão há 2 anos sem se falar. E aí é onde começa a história do Webtoon. Deu para entender até aqui? Espero ter esclarecido para vocês isso. E aí eu vou mostrar alguns detalhes do Webtoon que são bem interessantes. O primeiro é um dia normal do Jin. Ele acorda, sente falta dos amigos dele, vê que é dia 11 de abril, vai passando pela rua e vê o Jungkook entrando na escola, passa o dia dele, lê, no dia chove e tal e coisa. Ele vê o Namjoon, ele não tem coragem de falar com o Namjoon e o Namjoon não tem coragem de falar com ele, e o dia acaba, não é? Beleza. Agora eu vou mostrar uma coisa muito interessante pra vocês que pouquíssimas pessoas devem ter prestado atenção. Depois do Jin ter um dia normal na vida dele, só mais um dia normal aqui no Webtoon. Ele tem um dia normal, dia 11 de abril, um dia normal, os dias vão se passando normalmente. Aí o Jin vai ter um sonho. Ele acorda, né, de manhã, como todo mundo faz, aí cai na cama de novo. E nessa de cair na cama, ele vai ter esse sonho. Ele sonha que tá dentro da água, né? Ele tem tipo um pesadelo. E dentro da água, ele vê os amigos deles, tipo, afogados já. Aqui. Ele vê os meninos, todos os meninos afogados. E ele entra em desespero. Daí, depois disso, ele acorda, né? Foi só um sonho. Ele acorda, normal. Foi um sonho e tal. Aí ele vai olhar no celular dele. Aí ele pensa, como será que meus amigos estão, né? E quando ele olha no relógio, é 22 de maio. Da primeira cena, onde ele encontra o Namjoon e o Jungkook, já se passaram 1 mês e 11 dias. Aí o Jin pensa, talvez eu deveria ter ficado com eles naquela época. Na época em que ele foi embora, né? Ou seja, tem uma quebra de tempo e se passa 1 mês e 11 dias desde que ele encontrou o Jungkook e o Namjoon. Daí nisso, o Jin vai atrás do Namjoon, né? Depois que ele tem esse pesadelo. Porque ele sabe que o Namjoon trabalha no posto, ele tem o paradeiro do Namjoon, pelo menos, e do Jungkook. Só que aí ele descobre que o Namjoon foi preso, né? O Namjoon foi preso porque ele foi destratado no posto por um cliente, e aí ele agrediu o cliente e acabou sendo preso.
Daí o Jin sabe que o Namjoon foi preso, né? E foi lá visitar ele. Aí é quando o Jin conta, quando o Namjoon conta pro Jin, né? Que ele tava quebrado, que a vida dele tá acabada, né? Ele acabou preso. E que o Jungkook morreu e o Yoongi morreu. E isso deixou o Jin extremamente chocado, né? Tá aí. Isso deixa o Jin extremamente chocado. Só que logo depois dessa cena, volta de novo pra cena do Jin no posto de gasolina. Dando a entender que depois que o Jin soube da notícia, ele ficou tão chocado que aí apaga, né? E já volta de novo pra mesma cena do 11 de abril. Um mês e 11 dias depois. E logo na sequência, tem a cena do Jin passando de carro e o Jungkook cai em cima do carro. Quer dizer, na hora em que o Jungkook se jogou, o Jin vinha passando bem na hora e acabou vendo tudo, né? E aí, com isso, o Jin passa mal, né? Ele passa mal e, na sequência, ele desaparece. Ele desaparece e a cena volta de novo pra ele dormindo na cama, né? Aí ele pensa, nossa, eu tive um sonho muito ruim. Aí começa a pensar nos amigos dele, olha pra foto, sente saudade. Aí pensa, eu sinto que eu tô esquecendo alguma coisa muito importante. E aí, levanta, sai, vai viver o dia dele, né? E aí, nisso, ele reencontra o Jungkook de novo no dia 11 de abril. Tá aqui. Ele reencontra o Jungkook de novo no dia 11 de abril e ele sente. Tipo, quando o Jungkook olha pra ele, ele sente que tem algo errado, entendeu? Tanto que ele fala que foi isso. O coração dele acelera e ele não sabe por que ele tá se sentindo desse jeito. Simplesmente porque ele não se lembra do que aconteceu, né? Então, tipo, ele fica sem saber o que tá acontecendo. E aí, ele empata o trânsito, ele sai, vai viver o dia dele, passa pelo posto de gasolina, encontra o Namjoon, ignora o Namjoon de novo, depois ele se sente mal com isso, ele sente que ele deveria ter falado com o Namjoon, ele não sabe por que ele não fala, e aí ele resolve parar o carro e dar uma caminhada, pelo mesmo lugar onde ele já tinha passado, o Jungkook já tinha caído em cima do carro dele. E aí, ele vai lá dar uma caminhada. Tá pensativo, né? Tá pesaroso. E aí, de repente, quando ele tá caminhando, ele se depara com o corpo do Jungkook caído no chão, né? O Jungkook caiu logo depois que ele passou. O Jungkook cai logo depois que ele passa. E ele se depara de novo com essa informação, não é? Da morte do Jungkook. Que, pelo visto, tipo assim, o apogeu pra despertar nele a volta no tempo é o Jungkook. É a morte do Jungkook. E aí ele se quebra de novo. E aí volta de novo pra cena dele deitado na cama e ele se perguntando se ele chegou tarde demais mais uma vez, não é? E aí é onde chega, assim, a parte intrigante, a parte em onde entra as teorias. Logo na sequência que ele volta, tem a frase, você poderia ter sido quem eu estava procurando. Aí logo depois, se já tivesse selado o pacto. Aí na sequência, abra os seus olhos e veja o que está na sua frente. Quer dizer, uma voz fala com o Jin. A voz fala que ele precisa abrir os olhos e enxergar o que está na frente, que ele precisa selar um pacto, que ele é o que está se procurando, o que está sendo procurado, né? E aí o Jin desperta com essa voz. E aí ele não sabe quem falou com ele, né? Ele fica pensando, quem foi que falou comigo? Quem é que tá falando comigo? Tipo, que voz é essa? Daí a voz fala com ele, esse é o mundo no qual você tem que viver. E aí o Jin olha para a janela. Esse é o destino que você tem que enfrentar. E o Jin fica de frente para a janela. A minha teoria, porque nós temos diversas imagens do Jin abrindo sempre as cortinas, não é? Sempre abrindo as cortinas. Apenas uma imagem em que o Jin tá fechando as cortinas. E ele tá fechando as cortinas justamente pro Jungkook, não é? Então, tipo, a minha teoria é que o Jin, ele tá falando com ele mesmo, o Jin do futuro, né? Tanto que, por exemplo, no VCR, no Blood, Sweat and Tears, o Jin tá encarando o espelho. No VCR da Lovers da Wings Tour, o Jin tá encarando um espelho, né? Ele tá sempre encarando um espelho. Então, a minha teoria é de que a pessoa que está falando com o Jin é o Jin do futuro. O Jin do futuro volta pra dizer pro Jin que ele precisa voltar no tempo pra consertar as coisas, entendeu? É mais ou menos isso. Tipo, ele caiu num ciclo.
Ele precisa enxergar, ele precisa lembrar para tomar uma atitude que mude a situação para poder resultar numa coisa diferente do que a morte do Jungkook, entendeu? Dá para entender o que eu quero dizer? O Jin, ele cai no looping, né? Ele fica revivendo sempre o mesmo dia, mas ele não lembra do que está acontecendo. Daí uma voz fala para ele que ele precisa lembrar. Logo depois, ele apaga de novo, né? Porque ele não pode, ele tem que lembrar por conta própria e fazer a mudança por conta própria, entendeu? Deve ser por isso que ele tem um diário, porque ele precisa escrever as coisas para se lembrar do que aconteceu e poder mudar. Em Epifania, ele tá lendo um diário, né? No MV de Epifania. Então, quer dizer, muito provavelmente, ele escreve as coisas no diário para ele poder lembrar e mudar depois que elas acontecerem. E aí a voz fala com ele: você não conseguirá sair sozinho deste destino emaranhado. Aqui está como lembrar o ciclo. Aí quando você abrir os seus olhos. E aí ele apaga de novo, né? Logo na sequência ele acorda, depois de ter tido um sonho com tudo que aconteceu com os meninos, né? Tudo que vai acontecer nesse dia. E aí ele se toca que os dias estão se repetindo. E que ele não é um sonho. Ele tá realmente revivendo aquela situação, né? Só que ele fica mega confuso com isso. E aí eles perguntam: isso tá realmente acontecendo, né? Aí fica tipo: o que? Aí eu realmente voltei no tempo. Pronto. Esse é o gatilho, né, tipo, inicial, que eu fiquei, tipo, meu Deus, não acredito, ele volta no tempo. A minha teoria é que o Jin do futuro tá vindo falar pro Jin do passado que ele precisa abrir os olhos e enxergar por conta própria as coisas que estão acontecendo com os meninos para ele poder voltar, poder modificar. Quando acontece uma coisa ruim com um dos meninos, enquanto ele não lembrar, ele vai continuar revivendo o momento. Entendeu? Tipo assim, o Jungkook morreu. Enquanto ele não lembrar o que ele precisa fazer, ele vai continuar revivendo aquele dia, né? A partir do momento em que ele sabe que aconteceu alguma coisa com os meninos. Então essa é a minha teoria. Quando ele lembra, ele muda o tempo e aí a vida segue. Depois acontece alguma coisa ruim, como vai acontecer com a namorada dele, mas lá na frente a garota que ele gosta morre. Provavelmente ele vai reviver tudo de novo até descobrir o que ele tem que fazer de diferente para ela não morrer. Entendeu? Vocês estão conseguindo compreender o que eu quero falar? E eu tenho uma prova. Duas, na verdade. Eu tenho duas provas de que o Jin realmente volta no tempo. E são indícios nas notas de que o Jin volta no tempo e já ele consegue mudar as coisas. Ele consegue mudar. Vou dar duas provas. A primeira prova, e talvez a mais contundente do que eu estou dizendo para vocês, que o Jin vai conseguir mudar as coisas, é uma nota do Jin, datada do dia 11 de abril do ano 22. Eu vou ler para vocês e, bom, é autoexplicativa. Eu acho que ela já define muito bem aquilo que eu tô falando, né? Vamos lá. Com um chiado, o carro mal parou. Estava tão perdido em pensamentos que não notei que a cor do semáforo tinha mudado. Estudantes em uniformes familiares atravessavam a rua me encarando pela janela. Algumas pessoas estavam apontando. Forcei um sorriso e curvei minha cabeça. Eu sabia o que tinha que fazer, mas estava com medo. Conseguiria colocar um fim em todos esses infortúnios e sofrimentos. Repetir o mesmo fracasso não significa que o sucesso é impossível? Não estaria isso me dizendo para desistir? Poderia ser a felicidade nada mais do que uma esperança inútil para nós? Incontáveis pensamentos passaram pela minha cabeça. Em algum momento, me aproximei do cruzamento com o posto de gasolina e pude ver ao longe Namjoon abastecendo os carros. Respirei profundamente e segui lentamente. Tentei me lembrar dos seus rostos um por um. Yeongi, Hoseok, Jimin, Taehan, Jungkook. Então mudei a faixa e entrei no posto de gasolina. Não podia desistir. Mesmo se só houvesse 1% de chance, não iria desistir. Pela janela, vi Namjoon se aproximar. Bom, aqui claramente o Jin tá tomando a decisão de falar com o Namjoon, coisa que ele não fez das outras vezes, não é? Essa nota me dá a entender que o Jin tentou outras vezes, mas ele não conseguiu, né? Porque ele pergunta assim, repetir o mesmo fracasso não significa que o sucesso é impossível? Quer dizer, provavelmente ele tentou outras vezes e ele não conseguiu a resposta que ele precisava, né? Então, eu creio que
isso seja um indício de que o Jin já tentou voltar outras vezes, né, nessa nota aqui em específico. Quer dizer que ele vai tentar algumas vezes para conseguir, não é? Mas pensando nos meninos, ele vai continuar tentando. Uma outra forte evidência de que o Jin vai conseguir mudar o tempo, que ele vai conseguir lembrar e voltar e mudar as circunstâncias, são duas notas do Jungkook lançadas na mesma data. Uma foi lançada no álbum Her e a outra foi lançada no álbum Answer. Aí eu vou ler para vocês as duas, para vocês tirarem as suas próprias conclusões. É a mesma cena narrada de duas formas diferentes. Vamos lá. Eventualmente acabou acontecendo da maneira que eu esperava. Eu propositalmente me esbarrei em alguns arruaceiros que me deparei na rua e apanhei com a minha completa satisfação. Eu olhei para o céu enquanto me apoiava na porta seccionada. Já tinha escurecido, não havia nada no céu negro. Eu avistei uma moita mais à frente que se inclinava à medida que o vento soprava. Isso me lembrou eu mesmo. Quando eu senti as minhas lágrimas iam cair, eu comecei a rir de propósito. Ao fechar os meus olhos, a imagem do meu padrasto pigarreando apareceu. O meu meio-irmão me batia e ria. Os meus meios parentes desviavam seus olhares e conversavam sobre coisas inúteis. Eles se comportavam como se eu não estivesse lá, como se eu fosse uma existência sem valor. Minha mãe ficava sem saber o que fazer quando encarava aquelas pessoas. No momento em que me apoiei no chão para me levantar, subiu uma nuvem de poeira e eu comecei a tossir. Doeu como se alguém tivesse me esfaqueado no plexo solar. Eu subi até o telhado do canteiro de obras. As cores medonhas do céu noturno da cidade se estendiam infinitamente. Em um momento eu tropecei e quase perdi o equilíbrio. Ocorreu-me que eu poderia morrer se eu desse apenas mais um passo. Tudo acabaria se eu morresse. Ninguém ficaria triste se eu partisse. A narração de um garoto deprimido, né? Um garoto triste, oprimido pela vida, que pensa em suicídio. Agora eu vou ler a mesma cena narrada pelo Jungkook também, que foi liberado em outro álbum. Eu andei no corrimão no telhado, um prédio que foi abandonado com a parada da construção. Quando pus meu pé no ar, começando pela ponta, meu pé se encheu de escuridão. Abaixo, o trilho havia o cenário na noite da cidade, sinal de neon e buzinas. A poeira girou na escuridão. Por um momento repentino, senti-me tonto e vacilei. Eu levantei meus braços para pegar o equilíbrio. Então eu pensei, foi apenas um passo. Se eu der um passo, tudo acabou. Eu me inclinei para mais perto da escuridão. A escuridão que começou dos meus pés já se espalhou como se fosse consumir todo o meu corpo. Quando fechei os olhos, a cidade perturbadora, o som e o medo desapareceram. Eu segurei minha respiração, então lentamente me inclinei para a frente. Eu não pensei em nada, eu nem pensei em ninguém. Eu não queria deixar nada para trás, eu não ia me lembrar de nada. Esse era o fim. Foi nesse momento em que o telefone tocou. Voltei ao meu sentido como se tivesse acordado de um longo sonho. Todo o sentido voltou. Eu peguei meu telefone, era o Yoongi Hyun. Quer dizer, aqui é a mesma cena narrada pelo Jungkook, só que ele não se joga, entendeu? Ele é salvo pelo Yoongi, que liga pra ele para se encontrar com os outros meninos, né? Então, isso aqui é uma evidência muito clara de que o Jin vai conseguir voltar no tempo e vai conseguir mudar as coisas. Mas eu tenho mais uma evidência para falar para vocês. Quando abri os olhos, era 11 de abril novamente. A luz do sol brilhava através da cortina aberta. Quando me levantei, fiquei tonto que eu fechei meus olhos novamente. Os arredores ficaram vermelhos e Taehan veio à minha mente. Ele estava sozinho no topo da plataforma do observatório na praia. Isso aconteceu no dia 22 de maio. Foi o passado e o futuro. Algo que aconteceu antes e poderia acontecer no futuro. Tudo aconteceu quando achei que tudo estava resolvido. Foi quando o sol estava se pondo, quando vi Taehan subindo na plataforma. O céu estava azul, mas a atmosfera vermelha escura estava se aproximando. Eu estava olhando em volta e vi Taehan subindo. Quando Taehan chegou ao topo, ele olhou para nós por um curto período de tempo. Então ele pulou. Como um pássaro, ele voou como se tivesse asas. Parecia que ele estava no ar por um segundo. Então parecia um vidro quebrado. A abertura da cortina trazendo ondas de ar frio. Então, quando abri os olhos de novo, era 11 de abril. Essa nota aqui em específico, ela me faz pensar uma coisa. Provavelmente, o Jin volta no tempo todas as vezes em que alguém importante para ele morre. Ele volta no tempo quando ele pensa que precisa voltar no tempo para salvar o Jungkook. Ele vai voltar no tempo aqui quando o Taehan morre afogado. E mais lá na frente, quando a garota que ele gosta morre atropelada. Quer dizer,
traz fortes indícios de que o Jim vai ficar nesse looping. Toda vez que alguém importante para ele morrer, ele vai voltar no tempo e tentar começar tudo do zero, né? Eu creio, a minha teoria nesse momento, baseado nas notas e no Webtoon, é essa, junto com os vídeos, né? É essa, de que o Jin, ele vai ficar no looping de cada vez que alguém importante para ele morrer, ele tem que voltar no tempo para mudar isso, tá? Cada vez que alguém importante para ele morrer, ele tem que voltar no tempo para mudar isso. Toda vez que ele desejar voltar no tempo, ele vai voltar no tempo. Mas ele tem um preço a pagar, ele nunca se lembra do que aconteceu. Então ele vai ter que arrumar um jeito de sempre lembrar para resolver. Enquanto ele não resolver, ele vai continuar revivendo aquele momento. Eu acredito que é essa a linha de segmento agora, né? E, bom, tecnicamente, na minha teoria, a cronologia era a partir de Awake. Awake, quando o Jin decidia voltar no tempo, e eu acertei exatamente no MV teaser de Awake, que o Jin resolve voltar no tempo pela primeira vez. Então a informação bateu, eu tô bem feliz que a ideia tá seguindo um fluxo interessante. Agora eu vou mostrar pra vocês um vídeo um fanmade que ilustra muito bem esse acontecimento todo que rolou no dia 11 de abril. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. All I want is nothing more to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. Chorei igual uma cadela no final desse vídeo. Mas ele é só pra ilustrar todo esse capítulo do Webtoon pra vocês de uma forma assim bem clara mesmo, com as imagens que o próprio BTS disponibiliza pra gente, né? Pra ver como tá tudo sempre bem na nossa cara, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês no vídeo. Se inscrevam no canal, porque toda semana quando sair o Webtoon eu vou tentar explicar, vou tentar acompanhar nas notas, vou tentar estudar e fazer esmiuçadinho pra vocês como eu fiz agora, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que no próximo vídeo eu respondo. Eu vou tentar pensar em fazer algum tipo de live no canal para vocês fazerem as perguntas e eu responder ao vivo. Vou pensar em algum dia bacana pra gente fazer isso e qualquer coisa eu aviso aqui no próximo vídeo, certo? E é isso. Vamos continuar aí seguindo essa linha de raciocínio que tá bacana. E até a próxima, pessoal. 사랑의 사랑만을 더 완벽하게 내 모든 점들은 다 숨겨지게 이루어지지 않는 꿈속에서 이룰 수 없는 꽃을 키웠어